E o fenômeno Laninha, que tradicionalmente gera diminuição das chuvas no sul, está impactando as condições climáticas. A NOAA, que é a agência dos Estados Unidos, atualizou as projeções para o fenômeno e prevê que o Laninha deverá continuar até abril, sinalizado aí nas barras em azul. Aí, a partir de maio, tem uma neutralidade climática que começa a atuar e depois a projeção do Laninha retornar. Essa é a primeira atualização a mostrar o Laninha depois do Laninha. Anteriormente, os modelos mostravam, pós-neutralidade, o fenômeno El Niño. E o que isso significa na prática para a safra 25, 26, para as culturas de inverno, para a condição climática do Brasil? Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima, é que vai nos explicar. Marco Antônio, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kellen. Olá a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Obrigada pela sua companhia. A primeira pergunta é a atuação do Laninha. Laninha depois de Laninha significa o quê? Essa atualização da NOAA é algo bastante importante para a gente entender como vai ser 25 e 26 para as lavouras do Brasil? Olha, Kellen, se realmente se confirmar uma Laninha sobre Laninha, teremos apenas um repeteco do que foi 21, 22 aqui no Brasil. Ou seja, uma quebra bastante significativa, não só no Rio Grande do Sul, como está acontecendo esse ano, mas em todo o Sul. É só se recordar do que aconteceu no Brasil, né? Não só no Brasil, mas na América do Sul, na safra 21, 22, quando nós tivemos uma segunda Laninha, né? Então, realmente, se isso se confirmar, a safra 25, 26 pode ser um desastre no sul e uma mega safra nas regiões centrais e norte do Brasil. Então, poderíamos ter um repeteco aí, do ano 21, 22. Lógico que ainda está muito cedo para afirmar de fato essa Laninha, porque quando você olha projeções bem mais estendidas desse mesmo gráfico que você postou, há uma tendência até do que o verão de 26 possa ser formado por um El Niño. Olha só que loucura que tá esses modelos, tá? A Laninha perpetua até pelo menos a primavera de 25 e depois perde forças e volta uma tendência, porque se você voltar o gráfico, você vai ver que o El Niño, olha lá, está começando a ganhar um pouquinho de força, que são essas barrinhas em vermelho, né? Lógico, muito menores do que as barrinhas em azul. Então, precisamos ficar de olho, mas caso isso se confirme de fato, é extremamente preocupante, principalmente para o sul do Brasil. Essa preocupação que você coloca de Laninha seguido de Laninha tem a ver também com a intensidade do fenômeno? Porque eu pergunto isso. Em 2024, 2025, estamos agora projetadas pelas consultorias públicas e privadas uma safra recorde de grãos no Brasil, porque o Laninha foi considerado de fraca intensidade. Se houver uma repetição dessa mesma situação, não tenderia a ser um ciclo positivo repetindo uma safra de grãos farta para o Brasil, à exceção, claro, do Rio Grande do Sul e outros estados do Sul que estão perdendo? Sim, mas assim, Kelly, vamos pensar, esse ano, apesar de algumas quebras no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e até em Santa Catarina, mas não é generalizada como está acontecendo no Rio Grande, né? O Rio Grande do Sul está com uma quebra muito mais generalizada quando comparado com estados como Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul e até mesmo Paraguai. Porém, uma Laninha seguida de Laninha, historicamente, é a pior dos mundos, não só para o Rio Grande, mas para toda a região sul do Brasil. Tá? Então, pegaria sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, algo que já vimos exatamente há 4 anos atrás, que foi na safra 21 e 22. Muito bem. Dentro desse contexto de alerta, que a gente naturalmente vai dar espaço para o tempo se manifestar e ver se essas previsões apontadas pela NOAA vão se confirmar, vamos voltar o nosso radar aqui para o curto prazo. E aí você mostrou para a gente anomalias de temperatura, que são esses calorões, essa estiagem perdendo áreas aqui do centro-sul do Brasil. Isso vai permanecer entre fevereiro e março, gerando que efeitos colaterais em safra agrícola que você pode adiantar para a gente? Kelly, esses 2 mapas que estão na tela é dessa semana agora, que entra e a próxima. Tá?
seriam os próximos 10 dias, porque a partir do dia 25, 26 de fevereiro, ou seja, meados da próxima semana, esse calor vai embora, tá? Então, o grande problema todo está nesses próximos 10 dias, onde teremos essa nova onda de calor, seguido principalmente nas regiões sudeste e partes do centro-oeste, com poucas chuvas. De um lado, isso favorece o andamento da colheita da soja, que está bem atrasado no Cerrado, e também o plantio da nova safra de grãos, principalmente de milho safrinha. Porém, o fato de você estar com poucas chuvas e temperaturas muito, muito elevadas, isso pode atrapalhar não a colheita da soja, mas o plantio do milho safrinha, que pode ficar um pouco mais atrasado. Porém, se a gente olhar o final de fevereiro, lá, a virada de fevereiro para março, e todo mês de março, ele está se mostrando muito bom de chuvas. Muito bem. Vamos colocar os mapas para a gente dar uma olhadinha. Desculpa interrompê-lo, vou pedir para a produção colocar os mapas de chuva para você destacar para a gente qual é a boa notícia desses mapas e qual é o desafio principal. Querem dar uma olhada no mês de março, abril e maio, né, o próximo trimestre, onde mostra pelas cores aí amarela e até em vermelho em alguns pontos, chuvas muito, muito boas, acima de 150, 200 milímetros acumulados durante o mês. Ou seja, tanto março quanto abril está se mostrando muito bom de chuvas, até mesmo no sul, onde as chuvas retornam já, né? Já tivemos registros de chuvas nessa quarta, quinta e até mesmo na sexta-feira, né? Ontem nós tivemos alguns registros de chuvas no Rio Grande do Sul. Agora, a partir de domingo, entre domingo e terça-feira, volta a chover muito bem no Rio Grande do Sul, e a tendência agora é de uma normalização das chuvas no Rio Grande do Sul, que é o pior estado que está sofrendo aí com as estiagens. E aí, o março está se mostrando muito bom de chuvas, abril também, pelo menos até lá para o dia 15, 20, chuvas muito boas, e olha, maio, diferentemente do que foi 2024, onde as chuvas cortaram em meados de abril e só foi voltar a chover em outubro, esse ano não. Esse ano, por conta dessa laninha, há uma tendência das chuvas se estenderem. Então, há uma tendência que maio também venha ocorrer uma ou outras chuvas. Lógico, nada tão generalizado, nada tão abrangente, mas vai ter algumas chuvas. E isso dará plenas condições, Keren, para que lavouras de segunda safra sejam beneficiadas, assim também como cana-de-açúcar, café, entre inúmeras outras culturas. No entanto, acho que o grande ponto de atenção esse ano não é com relação ao fator hídrico, porque a água vai ter, mas sim com o fator térmico, e aí eu falo térmico com relação a frio, porque o frio esse ano chega mais cedo aqui no Brasil. Ou seja, as lavouras de milho do Centro-Sul podem ser atingidas por geadas. É muito cedo ainda, né? Se a gente pensar que nós estamos agora em fevereiro, né? No finalzinho de fevereiro, é muito cedo ainda para falar de previsão de geadas, mas um fato fato, né? E a probabilidade de ocorrências de geadas esse ano é maior do que foi 24, pelo fenômeno Laninha, tá? Então, eu acho que o grande, se tiver algum risco, esse risco ficaria muito mais, uma probabilidade maior de ocorrências de geadas do que propriamente o fator hídrico, porque há previsões de chuvas como os mapas estão mostrando. Muito bem. Marco Antônio dos Santos, diretor da Rural Clima, muito obrigada por estar conosco, analisando as últimas informações da NOAA e trazendo perspectivas climáticas para 25, 26 a toda a audiência do agro. Volte sempre. Eu que agradeço, um grande abraço a você, a toda a sua audiência, e conte sempre com a Rural Clima e comigo. Até a próxima, obrigada. Até.